nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Sabe qual é o único problema de você assistir? Vai ter tanto voz isso sim. Pegue sua espada e lute! e jogar tanto isso? O Faroner era brabo, Vai hein? acordar de manhã beijando sua katana, vai sonhar com tentáculos e concentrar o ki no banheiro da escola. E um outro efeito colateral que videogame e anime demais pode causar é com os queridinhos dos cosplays, os samurais. Tem tantos mitos de samurai no Ele não era samurai não, amigo, que ele era outra coisa. mundo que dava até pra fazer uma religião com eles. Mas não tema. Hoje nós vamos destruir os maiores mitos dos samurais pra não deixar sobrar nada. Mas por mais que eu fique triste em saber que eu vou magoar sentimentos aqui... Mentira! Esse nosso estudo teve como fontes duas das maiores obras sobre o assunto. Os pesquisadores Carl Friday e Oleg Benesch, que são referências no assunto. Então o negócio é o seguinte, se você é fanboy de samurai e não gostar do que eu disser aqui, vai lá encher a paciência dos caras, mano. Mas se você curtiu e se inscreveu no Brasão de Armas, saiba que aqui você terá sempre razão. Mito 1. Bushido. O Tô caminho preparado, do hein? guerreiro. A vida do guerreiro. A vida em cada respiração. Tô preparado. Isso é. Bushido. O lendário Bushido. Ou para aqueles que não falam japonês samuraico tão bem quanto eu, Bushido. O negócio é tão famoso que fizeram até um joguinho clássico de PS1. Existem as polêmicas, né, sobre o fato do Bushido, os registros escritos terem sido encontrados muito depois da época de fato dos samurais, e aquilo ter virado mais uma forma de fazer uma classe guerreira que não tinha mais guerra ficar de boa, né? Porque para e pensa, você tem uma classe guerreira enorme que guerreava, acabaram as guerras e agora tem um monte de gordo governando tudo, um monte de gordo velho. Aí você vai falar, cara, que não é a gente que tá no poder mesmo? A gente que faz guerra. Esses caras são uns bosta. Essa mesma coisa que aconteceu com o Código dos Cavaleiros. Aí agora vou defender os samurais! O Código da Cavalaria, do cavaleiro elegante, educado, o cavaleiro da armadura reluzente, vem da mesma coisa, velho. Você tinha toda uma classe social europeia de pessoas que o trabalho era guerrear, as guerras acabaram, e aí? Então, a criação do prestígio social de classes guerreiras, não só na Europa, não só no Japão, mas em qualquer outra cultura, vem muito do fato de você manter a estrutura social de uma forma que ela não colapse em si mesma. Porque se você tem as pessoas que têm o manejo das armas, as habilidades, as estratégias de guerra, e elas são desmoralizadas pela própria sociedade, eventualmente eles vão vão fazer duas coisas. Ou eles vão deixar vocês morrerem numa guerra, ou eles vão falar, cara, eu caguei pra vocês, eu que luto, vocês estão falando mal de mim, então vai tomar no cu, agora o poder é meu. Então... né? Com isso, mano. Bushido Blade. Os otaku gostam, mas é mentira. O Bushido cresceu tanto que virou até uma febre na internet. Tá cheio de coach motivacional explicando como você pode ser um homem melhor seguindo os princípios do Bushido. O que é meio desnecessário, né? Porque se a gente já tem 10 mandamentos que são legais à beça, pra que colocar mais 7 nisso aí? E ó, eu te desafio a dizer quem tem mais coach motivacional no YouTube. Espartano ou Samurai? Mas a culpa não é deles, não. Quem começou a espalhar fake news de verdade foi esse cara aqui, Mitobi Inazo, com a sua obra lendária. Lendária até demais. Bushido, a alma do Japão. Ele escreveu a sua obra em... Isso aí, né, inclusive... Esse livro e essa cultura do Bushido foi usada pelo governo japonês para criar uma sociedade submissa e dedicada ao governo, né? Você tem muito do Bushido, né, acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial, com os kamikazes e os soldados completamente alucinados pelo Japão. E isso evoluiu com o tempo, e hoje em dia a gente já viu aqui alguns vídeos legais sobre isso, de um japonês comentando uns livros japoneses sobre a cultura do Bushido, como ela tá matando o Japão, principalmente nas empresas, que é o governo inseriu uma forma de pensar na sociedade e as aibatsus japonesas, que são grandes conglomerados de empresas que têm associação com o governo e fazem tarefas públicas e tudo mais, é uma bagunça do caralho, foram disseminando um certo tipo de comportamento, que no Japão eles chamam de Black Company. São empresas que têm... os funcionários vivem para a empresa. E não só isso, você tem, né, quem está embaixo é dedicado a quem está em cima. É o Sama que está em cima, né, o cara foda. E quem está em cima tem todos os incentivos do mundo de descartar quem está embaixo para subir. E quem está embaixo só sobe se for submisso a quem está em cima. Isso gera uma cultura de emprego muito tóxica no Japão. Não só nas empresas privadas, mas o próprio governo que foi a fonte de tudo isso. Então, isso é bem doido.
1899 foi ele que veio com esses princípios honrosos e destemidos dos samurais que formam o Bushido. E é graças a ele, e aos animes, é claro, que tem um monte de gente no mundo querendo ser samurai, e até aqui no Brasil também. É porque essa obra mostrou pro mundo que os samurais, desde os tempos antigos, obedecem um código de leis e de princípios éticos e que influenciava todo o modo de vida dos samurais. As famosas 7 virtudes do Bushido. Só que tem um pequeno problema nisso aí. Já não tinha mais samurai nenhum no Japão 30 anos antes dessa obra ter sido escrita. E para complicar ainda mais a historicidade desse tal código, o próprio Nitobe reconhece que os princípios eram passados pelo coração, não tendo registros escritos dele. Mas fala sério, mano. Não tem como ser mais épico do que passar um princípio de... Mas, ó, aqui o que ele falou foi completamente bullshit nesse sentido, passado pelo coração, né? Mas vamos falar de uma coisa interessante. As ordens religiosas antigas, as ordens ocultistas, as ordens de estudo, muitas vezes não passavam conhecimento escrito não, tá? E o ocultismo, esse conhecimento, você escrever era corromper. Você escrever era deixar que qualquer um pudesse corromper aquilo que está sendo dito. Então as ordens religiosas e as ordens ocultistas, a sabedoria hermética, a sabedoria indiana, a sabedoria chinesa, elas são muitas vezes passadas oralmente. Os mantras existem muitas vezes por causa disso. Os mantras, repetindo o poema, a sabedoria, a reza, o versículo e por aí vai, né? É a forma de você manter aquilo sem a parte escrita. Então, o conhecimento era passado àqueles que passavam pelas provas. O conhecimento era algo valioso, entregue apenas às pessoas dignas de terem atingido aquele nível ali para receber aquela iluminação. Você vai encontrar isso em várias culturas, se não todas do mundo. O papel era tido como mundano. Não é para todo mundo saber. É para gente escolher quem vai ser digno de conhecer isso. Então, talvez o que o cara, não talvez, o que o cara falou de passar pelo coração é bullshit total. Mas nada impede de valores, perspectivas e filosofias de fato serem passados puramente por teste oral, por prova oral. E isso é normal, tá? Principalmente quando você começa a entrar em ocultismo. Moral pelo coração. Tudo bem que um sábio disse uma vez que o coração é traiçoeiro e mentiroso, mas isso aí não deve se aplicar aos samurais não, né? Mas então, segundo o historiador Oleg Benesch, em uma das obras mais importantes sobre o Bushido, chamado Inventando o Caminho do Samurai, ele diz que inventaram o caminho do samurai. Não concordo. Ele diz que essa ideia de escrever um código veio de um político japonês importante chamado Ozaki Yuki. Quando Aristóteles escreveu o livro dele de Alexandre o Grande... Quê? Ele ficou puto falando que não era pra publicar? Não sei sobre isso, não conheço. Que viajou pela Inglaterra e se sentiu inspirado pelos códigos cavaleirescos que vinham desde a Idade Média, como por exemplo a própria Ordem dos Templários, através da regra latina escrito por Bernardo de Claraval. E o que eu achou isso legal pra caramba, e queria um código igual a esses lá no Japão também. E aí ele resolveu recriar um equivalente em japonês que rapidinho conquistou a mente dos japas e do mundo também. E aí nascia o Bushido. Só que tem um pequeno probleminha nisso aí. Nitobe diz que esse código veio dos tempos mais antigos dos samurais. Mas isso é mentira porque a palavra Bushido só aparece a partir do século 17 e 18 nos textos de Yamaga Sokoi Yamamoto Tsenutomo. Ou seja, Bushido só aparece bem tardiamente na história japonesa e não tem conexão histórica nenhuma com o auge dos samurais, que é justamente entre os séculos 12 e 16. E um outro grande problema é que ninguém sabe qual é a etimologia real da palavra Bushido. Ou seja, o que ela significava no seu sentido original. Então essa ideia de Bushido como caminho do guerreiro só aparece no final do século 19, muito tempo depois do fim da Era dos Samurais. Então, de acordo com os estudos modernos, Bushido não tem nada a ver com o termo tradicional e muito menos como um código de honra que vinha desde a época dos samurais medievais até a época moderna. Mas é simplesmente uma palavra que surgiu a partir do século 17 e que foi colocada... Lembrando, né, que o samurai é uma classe política, né? Tanto é que você poderia ter um samurai ninja. Ninja como uma profissão e o samurai é classe política. E você vai ter, né, durante um certo período no Japão, a gente até comentou, né, sobre ter uma classe política guerreira que não tem guerra, e ela tem que ter um prestígio social. Então tinha o famoso... o samurai poderia matar qualquer um que tivesse ofendido a honra dele e depois perguntar se realmente tinha acontecido aquilo. Então, tem muita coisa, Lucas, sabe? Eu não sei a quem ele está respondendo nesse sentido. Tipo, alguém deve ter enchido muito o saco dele pra ele estar, tipo, bravo nesse vídeo, dando farpada em otaku, sabe? Mas qualquer um que, de fato,
leve o assunto a sério e estude. É isso aí mesmo que ele tá falando, e mais o que eu tô falando aqui também. Um sentido moderno nela. E uma outra consideração importante que os autores fazem é que Bushido passou a ser uma ferramenta política e de doutrinação muito usada pelo Japão imperial. Lealdade e obediência total ao imperador. Desde os últimos anos da Era Meiji, o Bushido já era ensinado nas escolas e no exército como uma espécie de filosofia antiga e de identidade nacional. E em poucas décadas o povo A China também faz a mesma coisa. japonês já estava contaminado com essa ideia. E o imperador provou mesmo que essa ideologia era um sucesso terrível. O exército japonês virou uma máquina de matar nas guerras sangrentas contra a China. Inclusive, eles matavam até quem se rendia, e se você se rendia, eles te matavam de forma mais brutal ainda. E mostrou que estavam dispostos a levar sua lealdade ao imperador às últimas consequências. Matar ou morrer em nome dele. E você fica aí recitando Bushido antes de dormir, se achando um samurai só porque fica cortando garrafa pet com a katana no quintal? Acorda pra vida, menino! Mas aí você me pergunta, Thiago, você tá falando sobre os samurais e você não tem nenhuma katana no seu cenário? Mito 2. Samurais eram machos de verdade. Então, isso depende muito do que você entende ou do que... Que argumento é esse, sabe? Assim eu vou achar que ele tá fazendo espantalho, cara. Porque, tipo, que argumento é esse, sabe? Tipo, ele se realmente deu o trabalho de responder criança de 11 anos de idade na internet. Tipo... Cara, igual espartano, igual grego. Os caras... comia criança, cara. Não tava nem aí, mano. Essa porra aí, os caras viviam até os 18 anos de idade. 15 anos de idade é Chabral. Pegava aprendiz. É isso aí, cara. Não tinha isso, não. Na Grécia... Ah, acho que eu vi esse vídeo. Sim, na Grécia não era um paraíso LGBT na Grécia. Não, isso eu tô ligado. Tô ligado. Esse vídeo eu vi, eu lembrei agora. Eu tô falando que essa parada de o samurai era baixo. Não, você vai ter vários relatos, principalmente de classes guerreiras, né, que acontecia de você pegar um aprendiz e você, né, ensinar outras coisas pra ele também. Você quer entender por macho. Principalmente porque tá uma confusão danada desse negócio hoje em dia, né? Porque a novela da Globo... Mas estreitando um pouquinho mais o assunto, se você considera macho uma pessoa do sexo masculino, desculpa, mas você não sabe de nada. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese. E tem a zona bugeisha, né? Também eram as guerreiras japonesas. Teve até uma gangue bem famosa de onabugeishas e uma guerreira bem famosa. E vocês têm que entender, né, que o Japão, nessa época, era uma merda. Era constantemente guerra, fome, miséria, doença. Se você pudesse lutar... assim, se você pudesse não lutar, você escolheria não lutar. Mas muitas vezes não existia alternativa. Urubu de meu louro, é isso aí. Não, os samurais não eram só machos, não. De novo, quem veio com essa ideia de que samurais eram homens foi o Shinitobi, aquele mesmo cara que escreveu sobre Bushido e a alma do Japão. Ele diz na obra que os samurais eram todos homens, uma raça rude, das mais masculinas. Mas sabe o que é isso? Isso é mentira. Já está mais do que provado que muitas mulheres fizeram parte da classe dos samurais. Exatamente como mostra o professor Stephen Turnbull na sua obra Samurai Women. Ele mostra através de crônicas e artes medievais que desde o século XII, mulheres também faziam parte da classe de samurais, tanto como título de nobreza, como no campo de batalha também. Muitas delas, inclusive, participando de batalhas importantes do Japão feudal. Agora, se você acha que macho é sinônimo de heterossexual, errou de novo. Durante toda a Idade Média e até depois, durante a chegada dos portugueses, os samurais curtiam uma broderagem com seus amigos de espada. É porque os portugueses foram os primeiros a chegarem no Japão e eles ficaram chocados com o que eles viram. Nas palavras do jesuíta Francisco Xavier, era sodomia pra tudo que era lado. E eles praticavam em público mesmo. Em 1641, um cronista holandês confirma isso. Assim, ó... E os caras também, eles andavam de tanguinha, tá ligado? Essa parada de roupa, igual a gente usa aqui, cara, a vergonha do pelado, não acontecia tanto no Japão assim, por causa da diferença cultural. Tanto é que, no Japão, você vai pegar crônicas eróticas, as pessoas nessas crônicas, elas não estão peladas. Muitas vezes elas estão vestidas, porque o tecido era caro. Você estar elegante era caro, era diferente, era sensual. Então, o sexo, muitas vezes, era retratado como com roupas, porque transformava tudo aquilo em algo mais elegante, no ritual, mais sexy, mais raro, mais diferente. Então, pra eles, o corpo pelado era normal. Mas o corpo com a roupa chique, de tecido, aí, moleque, aí os caras ficavam doidos.
isso escrevendo que os japoneses eram muito dados à sodomia. E 50 anos depois, um viajante alemão chamado Engelbert relata que a pederastia e a prostituição de meninos era muito comum e que os japoneses eram viciados nisso. É tipo assim, pega mal, né? Mas aí você me pergunta, Thiago... Até hoje, né? Até hoje o loli e shota são absurdamente comuns no Japão e parte da cultura erótica deles. Crianças, garotos e garotas. Isso tá eternizado dentro deles e até hoje faz parte do imaginário popular. Não só, tipo, irmão, irmã, tudo, cara. Isso aí tudo deve ser mentira desses europeus cristãos, certo? Errado. Se você é fanboy de samurai e tá aí com a cara quente, deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Tá cheio de literatura japonesa da Idade Média que confirma exatamente isso. Um dos estudos acadêmicos mais citados no assunto, escrito pelo especialista em história japonesa, o professor Gary Liep, cita na página 42 da sua obra A Construção da Homossexualidade no Japão de Tokugawa, que os versos dos sacerdotes Ikkyu, Soji e Socho, ou sei lá como se pronuncia isso, e muitos outros, escrevem sobre esses mesmos temas. É, meus amigos, tá difícil ser fanboy de samurai desse jeito, hein? Mito 3. Os samurais derrotaram os mongóis. Foi daí que surgiu o kamikaze, né? Os mongóis invadiram o Japão com uma tropa de reconhecimento, desceram o cacete em todo mundo, e quando eles foram embora para chamar mais tropa, que era o processo padrão, né, dos mongóis, teve um tornado e destruiu toda a frota. Aí os japoneses ficaram tipo, glória aos céus, o vento divino, o kamikaze. Aí alguns anos depois, não sei quantos, os mongóis fizeram a mesma coisa, mandaram uma tropa de reconhecimento, desceram o cacete de todo mundo, quando eles voltaram pra chamar mais gente. O outro tornado apareceu e destruiu tudo. Os japoneses, caralho, meu Deus, obrigado. Sabe, muito engraçado, cara. Assim, eu nem acho que isso seja um mito, não. Eu acho que é mais uma piada de mau gosto mesmo. É porque é o seguinte, os mongóis enfrentaram os japoneses em 2 momentos. A primeira foi em 1274, que é genericamente chamado de a primeira invasão mongol. Só que, de novo, de acordo com o professor Stephen Turnbull, essa primeira invasão não foi uma invasão. Pelo menos não para os mongóis. Porque, de acordo com o especialista, uma das táticas mais usadas pelos mongóis antes de invadir um território era mandar pequenas forças para fazer ataques rápidos e de reconhecimento apenas. Deus Ex Machina do roteiro, né? Bateu 2 tornados, porra, já é demais. Sim, depois desse reconhecimento é que vinha a invasão total. Então, nessa primeira invasão, a única coisa que os mongóis fizeram foram ataques rápidos em algumas ilhas japonesas. Inclusive, os mongóis ganharam 3 das 5 batalhas e depois de perder a última... Eu conheço um pouco, né, dessa história. Eu gosto, né, pô. Eu gosto, tenho que saber. A diferença é que eu não sou uma criança de 12 anos de idade na internet, né? Podiam recuar, pois estavam sem flechas, como registrado pelo próprio general mongol Liu Fuheng. Então recuar após o reconhecimento fazia parte da tática de guerra mongol. Tanto é que esse primeiro ataque durou apenas um dia. Para os japoneses, essa retirada foi considerada uma vitória. Mas para os mongóis, foi apenas mais uma missão de reconhecimento bem sucedida. Só que quando eles estavam voltando para a China... um tufão destruiu eu já vi esse vídeo também. vários navios mongóis. Mas isso não assustou os mongóis não, porque em 1281 eles voltaram com tudo. E dessa vez eles queriam conquista total. Só que, de novo... dessa vez o tufão pegou os navios mongóis antes de chegarem na costa. E dessa vez não sobrou quase nada. Mais de 100 mil mongóis foram mortos e centenas de navios destruídos. Tem até um estudo incrível publicado pela Universidade de Massachusetts que justamente estudou o efeito desse tufão na época da invasão mongol. E o estudo confirmou a ocorrência de 2 grandes tufões no período dessas invasões que salvaram o Japão da conquista total. E conclui dizendo que esses tufões estão entre os primeiros eventos naturais que foram capazes de impedir uma mudança geopolítica decisiva. Eu sei que os fanboys não gostam de dar crédito para esses tufões, mas foram eles que salvaram o Japão da invasão. Mas contra quem que ele tá argumentando, meu Deus? Por que ele tá tão bravo? Cara, uma criança encheu muito o saco desse cara e ele foi a fundo em documentos acadêmicos pra refutar uma criança de 11 anos de idade, cara. Pô, tipo, isso é conhecimento básico. Quem que discorda disso? Contra quem que ele tá falando, meu Deus? Mongol. Tanto é que os japoneses ficaram tão gratos por aqueles ventos bravos que criaram até um nome pra ele. Kamikaze. É o vento divino. Fizeram santuários e tudo pra adorar o vento, e esse mesmo amor durou até a Segunda Guerra Mundial, quando os kamikazes caíam de cara nos navios americanos em nome do imperador. Os japas foram corajosos e valentes contra os mongóis, sim. Mas se não fosse o Goku nunca teria nascido. Mito 4. Os samurais tinham grande compaixão e honra. Não, aquele negócio, samurai como classe política, era uma classe política. Sabe que classe política não tem? Compaixão e honra. Porra, os caras matavam a gente e depois perguntavam se a pessoa realmente ofendeu ele. E, obviamente, eles usavam isso, abusavam disso pra matar quem eles não gostavam. Pronto, acabou. É isso. A pessoa tá confundindo o samurai com o guerreiro, né? O Yusha, o herói, o guerreiro, o Bushi, talvez até com um soldado de infantaria raso ali, infantaria a pé, o Ashigaru, não sei qual é a pronúncia correta, tá confundindo as paradas. Então, você tem os guerreiros de fato. Você pega a história do Musashi, por exemplo.
Pô, o cara viveu uma vida de merda, depois ele se excluiu numa caverna e fez a lenda dos Cinco Anéis, né? O livro dos Cinco Anéis. Falando sobre questões de virtude, filosofia, o cara virou poeta e tal, sei que, porque na Ásia a força está muito conectada com a arte. Então, um bom guerreiro, o guerreiro completo, sabe fazer arte e a força dele se manifesta na arte também. Porque é a força não só do corpo, mas a força da mente e da alma. Você é forte e intelectual e espiritualizado. A espada é o pincel, exatamente. Então, eu não tô entendendo. O vídeo era pra eu ficar bravo com o vídeo porque porque I am the storm that is approaching. Eu não sei porque, eu não tô entendendo, tipo, o vídeo era de curiosidade, mas o cara tá muito bravo, cara. Por que ele tá tão bravo assim, mano? Ele tá passando raiva que nem eu com os otaku, mano. O problema é só que a compaixão e o respeito do samurai acabava quando você ofendia o cara. Exatamente. Ele tinha o direito de cortar sua Nem você precisa nem ofender, ele só podia te matar e falar que você ofendeu ele. cara na hora e você não tinha nem direito de pedir desculpa porque ele já tinha te matado. Se fosse hoje com tanto de gente ofendidinha por aí, ia ter uma cabeça rolando em cada esquina. Eu tô ligado que o vídeo não é pra mim, mas eu tô tentando compreender. Existe isso na internet ainda? Existe esse tipo de otaku na internet ainda? Na minha época existia. No Orkut você encontrava um monte de gente assim. Mas existe ainda esse tipo de gente? Não, é o que mais tem? Mentira! Mentira, cara. Não, mentira. Se o cara tem curiosidade dessas paradas, ele procura no YouTube, em 3 vídeos ele já aprende as paradas, não é possível. Não. Mentira, vocês estão enganando. Idiotas nunca morrem, só se escondem. Tá sendo ingênuo? Não é possível um negócio desse, cara. Eles acreditam em anime? Não, cara, não existe mais esse tipo de gente. Criança, talvez, mas não, mano. Ah, mano. Mas então, esse tipo de prática japonesa leva alguns estudiosos a acharem que os samurais simplesmente matavam pessoas aleatoriamente, simplesmente para testarem suas armas novas, e aí era só justificar que foram ofendidos por aquelas vítimas. E essa prática ganhou até um nome: Sujigiri. Mas não vamos generalizar aqui também, né? Sujigiri. Antes de partir o coco de alguém no meio, você tinha regras a obedecer. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Por exemplo, esse direito de matar alguém que te ofendeu se chamava Kisirute Gomen, que significa literalmente autorização para cortar e largar. E uma das regras mais importantes desse direito é que você tinha que matar a pessoa na hora da ofensa. Não podia esperar para depois. E uma outra regra importante é que você precisava de uma testemunha. Nem que você tivesse que produzir uma. Obedecendo às regras assim, ninguém nunca duvidaria que uma das maiores virtudes dos samurais era a compaixão. Mito 5. Os samurais eram rápidos e ágeis. A armadura samurai, inclusive, pesa mais do que a armadura... Não pesa mais, agora eu não quero falar fake news não. Mas a distribuição de peso de uma armadura samurai é muito baseada no ombro. Por que isso acontece? Por causa do material disponível, por causa da cultura, por causa das armas dos inimigos, por causa de várias coisas. Então, o peso de uma armadura samurai, ela não é bem distribuída quanto poderia. A armadura europeia, que tem várias épocas, vários estilos, vários países, várias versões, vários estudos, mas você pegar ali o ápice da armadura moderna, da armadura europeia e o ápice da armadura samurai, a armadura moderna europeia, ela tem uma série de fivelas e cintos internos que distribuem o peso no seu corpo, principalmente em volta do seu quadril, onde o peso fica mais maleável. Então tem vários vídeos interessantes de pessoas que correm maratona com a armadura, que fazem acrobacia, que pulam em cavalo, que faz flexão, sobe escada, desce escada, para mostrar que elas não são pesadas. Elas em peso bruto são, mas a forma que é distribuída pelo corpo não é. Inclusive a armadura tática moderna é mais pesada do que a samurai, se não for o mesmo peso, mas no mínimo é mais difícil de se locomover, porque é uma mochila gigante. A armadura mais uma mochila. Isso é horrível. Então, o samurai, ele tinha esse problema, né? Que ele tinha aqueles pauldrons, que a gente chama, né? Umas ombreiras muito grandes. E isso pesava muito e cansava muito e tudo mais. E acontecia por quê? Porque você vai ver que boa parte da guerra do samurai de verdade não era com a katana. Katana é uma arma de cidade. Os samurais usavam a lança e o arco e flecha. Então você vai ver que aquelas paradas aqui, né? Elas protegem boa parte do seu corpo quando você está no cavalo para atirar. Vai ser acertado, né? E tudo mais. O kabuto, né? Que é o elmo, ele é grande. Ele tem proteção aqui para ninguém te pegar de flecha aqui. Ele vai até aqui embaixo também. Enfim, várias paradas. Alabarda, não necessariamente. Em geral, a Yari, a lança é a arma mais apelativa da história das armas melee.
né? Porque velocidade de distância e velocidade de alcance são as coisas mais importantes para uma arma. Se você vê muito isso aqui, é claro que você pode ficar com a percepção distorcida de velocidade mesmo. É porque quando alguém diz que os samurais eram muito rápidos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: como assim? É porque dizer que os samurais estavam entre os guerreiros mais rápidos é simplesmente uma afirmação bem besta. Eles eram mais rápidos na corrida? Ou eram mais rápidos nos movimentos? Eram mais rápidos na espada? Ou eram mais rápidos nas lanças? E em qual época? E eram mais rápidos do que quem? Do que os coreanos? Do que os chineses? E são mais rápidos com ou sem armadura? É o seguinte, amiguinho. Aquelas corridinhas de bracinho pra trás... Não deixe isso afetar sua cabeça, não. Mas então... Eu vou defender a corridinha pra trás, tá? Pega uma espada, bota num cinto, assim, e corre. Corre igual você corre normalmente, fazendo assim. Você vai ver que sua espada vai ficar fazendo assim, ó. Vai ficar tipo uma merda. Você teria que correr segurando ela. Mas, se você correr sem balançar os braços, inclinando o seu corpo pra frente e deixando o peso ir, sua espada não vai balançar tanto. Porra, gente. Sem quinta série, porra. Sem quinta série, por favor. Tô falando sério aqui. E então, a corridinha com a mão pra trás é mais uma forma de você percorrer grandes distâncias com coisas chacoalhando no corpo. Entendeu? Estilo Nitoryu do Naras. Não tem evidência histórica nenhuma de que os samurais eram mais rápidos do que qualquer outro povo guerreiro. Aliás, eu já disse aqui no vídeo de Cavaleiros vs Samurais que no século XV os japoneses tinham em média 1,59 de altura e as armaduras que eles usavam tinham em média 25 a 30 quilos, enquanto o inglês, por exemplo, tinha cerca de 1,74 e tinham armaduras com o mesmo peso do samurai. Ih, ficavam entre 25 cadê o vídeo? Foi mal. nenhuma de que os samurais eram mais rápidos do que qualquer outro povo guerreiro. Aliás, eu já disse aqui no vídeo de Cavaleiros vs Samurais que no século XV os japoneses tinham em média 1,59 de altura e as armaduras que eles usavam tinham em média 25... Sabe o que é interessante dessa questão de altura? As pessoas acham que é genética, mas não é só isso. É alimentação. Hoje em dia as pessoas têm uma alimentação muito mais completa do que tinha nessa época, que tinha muita fome, doença, caralho, isso aqui é difícil, era caro, não comia carne, comia só as paradas. Então, hoje em dia, com você tendo muito mais acesso à carne, à proteína e várias outras coisas, isso ajuda o seu corpo a crescer desde pequeno e tal. Então, inclusive, as escolas europeias que estão fazendo almoços veganos e não permitindo proteína de carne e só tentando usar proteína vegetal, estão gerando vários problemas de produção de testosterona e de crescimento de altura, de crescimento de osso. Porque a proteína não é só a proteína que importa. A forma que os aminoácidos da proteína funcionam exige que... Vamos dizer que tem 5 aminoácidos. A forma que seu organismo absorve é tipo... Ele só vai absorver até um deles acabar. Então vamos dizer que tem pouquinho da proteína do aminoácido A e muito do aminoácido B. Você vai comer o aminoácido... Você vai comer a carne, seu corpo vai absorver, ou a carne ou a proteína que seja... O aminoácido A acaba, o B vai ser descartado. O resto do B, você tinha 10 do A e 50 do B, você comeu ali 10 do A, o B absorveu 10 também, os 40 é jogado fora. Então, você precisa de uma combinação de proteínas que faça com que, em geral, a média dos aminoácidos fique mais ou menos a mesma. E sabe qual uma das melhores combinações para você ter um balanceamento perfeito de aminoácido? Não perfeito, mas muito bom de aminoácido? Arroz, feijão e carne. A dieta brasileira. quilos, enquanto o inglês, por exemplo, tinha cerca de 1,74 e tinha armaduras com Cada uma tem um ápice, vamos dizer assim, e outro em um aminoácido. Aí você junta os três, fica tudo mais ou menos certinho e xablau. mesmo peso do samurai, que ficavam entre 25 e 30 quilos também. Aí eu te pergunto, proporcionalmente, quem era mais rápido? É óbvio que um cara de 1,74 carregando 30 quilos é muito mais rápido que alguém de 1,59. Ambos carregando o mesmo Não, que peso. brasileiro é mais saudável do que gringo, isso é meio óbvio. Eu tenho uma amiga que tá morando nos Estados Unidos, ela fala, cara, o almoço aqui é tipo sanduíche, sabe? Tipo, é carne com legume. Não tem horário, não tem a cultura do almoço, não tem a cultura da janta. É só as paradas, tipo, o almoço dos caras é pão com geleia, sabe? É bizarro. E eu tive a oportunidade de viajar pra Europa com meu avô, ele comemorou aniversário, levou a gente, foi muito legal. Cara, os caras comem muito mal.
Os caras comem muito mal. A cultura brasileira de comida, que juntou um pouco de cada lugar do mundo, e o que está distribuído, a gente tem uma carne muito boa, de altíssima qualidade, que é referência no mundo todo. A gente tem o arroz e feijão, que a gente acabou pegando dos outros lugares, mudando, fazendo a parada. Cara, a cultura de alimento brasileira, natural, sem ser fast food, o caralho, do Brasil, cara, é colossal. É melhor do que todos. Talvez o outro único que for ser... O Japão também é muito bom. Porque o Japão, ele consegue tirar muita gordura. Não é gordura. Mas, em geral, você não vai encontrar japonês muito gordo. Porque lá você tem Tem vários vídeos interessantes sobre isso, de como a dieta japonesa é construída. E é bem interessante também. Se tivesse mais carne, seria melhor, apesar disso. E os dois sendo guerreiros profissionais. Mas aí você me pergunta, Thiago, e se eles estiverem sem armadura? Aí eu te respondo, que pergunta besta, cara. E eles vão lutar pelado, rapaz? Eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir. Samurais não eram formiguinhas supersônicas, não. E acabou, pô! Para de ver anime, vai tomar um ar fresco, chama sua crush pra sair. Prova um pouquinho, prova. Não, não quero. Você vai até me agradecer depois. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido. O vídeo é muito bom, tem muita informação, tudo tem fonte legal. Não vou falar que ele tinha que aprofundar em outros temas e tal, sei que. Mas, porra, ele tá muito bravo, cara. Eu também fico bravo, ô Thiago, também fico. Mas esse vídeo não é um vídeo pra convencer quem pensa diferente. Esse vídeo é pra desabafar e servir de munição em guerra de internet. Eu vou ser sincero aqui. É vídeo de munição pra guerra de internet. Não é um vídeo que, assim, quando você tem que conversar com pessoas que pensam diferente de você, eu tenho que lidar muito com isso quando eu analiso obras e falo sobre críticas que eu tenho de algo que alguém ama. Eu tenho que argumentar muito bem para essa pessoa. Caso não concorde comigo, que ela vai estar predisposta a não concordar comigo já, caso não consiga convencer ela pelo menos vai falar, ok, eu entendo o que ele quer dizer, faz sentido, mas eu não me sinto assim. Eu não entendi assim. E aí você cria um respeito, né? Eu acho que essa é a melhor forma para gerar diálogo. O vídeo dele, tecnicamente, eu achei que tá muito bom. Tá muito bom, referência e tudo mais. E ele tem alguns outros vídeos aqui, vídeo de 1 hora e 42 minutos sobre o Holodomor. Então, assim, deve ter muita pesquisa. Só que, assim, ele também é meio... Deu pra ver que ele é meio zoeiro e tal. Isso funciona, obviamente. Mas como eu sou sensato, vou me dar o direito de me chamar de sensato, eu sempre tento escutar os lados das discussões pra, né, argumentar e pensar alguma coisa interessante. Quando a pessoa bota zoeira no meio, não zoeira, mas alguns tipos de farpada, tá mais pra gerar engajamento e confusão do que pra falar comigo. Esse vídeo não é pra mim, né? Em vários sentidos. Ele não é pra mim nem porque eu não sou o otaku chato. E ele não é pra mim porque eu falo, pô, que foda a pesquisa. Bora ir mais a fundo. Bora... Tu não comparou ele com Sócrates? Eu comparei... O quê? Não entendi. O que tem Sócrates? Falando, tipo, pô, vamos mais a fundo. O assunto é foda. Continua. Gostei das referências que você pegou. Eu não consigo achar isso tão fácil. Vai fundo, tá ligado? Eu gosto disso. Então se o vídeo fosse de 1 hora e 40 falando sobre o destruindo os maiores samurais, eu ia adorar. Mas vídeo de 16 minutos, como youtuber eu entendo. É um vídeo pra dar aquela engajada, pra fazer aquele sucesso, pra dar aquela farpada, pra gerar aquele burburinho, pegar quase 1 milhão de visualizações. Tá mais que certo, tá? Ele só entrou em treta 2 vezes, Relax. Como que eu vou saber, mãe? Eu tô relaxado, porra. Não posso criticar o youtuber de estimação de vocês, porra. Vocês me defendem assim quando alguém falar de mim? Espero que defendam. Porra. Defende, não. Pra quem defende... Pra quem me defende, eu aceito que defendam os outros no meu chat.
Você ainda critico junto, então aqui, ó, já posso banir. O Dakota Win tá aqui, ó, o usuário foi banido. Pronto, resolvido. Se me defende, eu aceito defender os outros aqui na minha live. Se não me defende, é pra... aí eu foda-se. É que falo muito besteira. Como é que eu vou saber que falam besteira do cara, mano? Eu não acompanho muito YouTube. Eu fui descobrir ontem quem que era o maior youtuber do Brasil de anime. Gigante. E eu não conhecia. Loucura. Eu tô fora da bolha completamente.